Olá, meus amores, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a cultura clássica. Então, para a gente conceituar o que é cultura clássica, eu gostaria de saber, né, de lembrar para vocês o que é legado. Então, o que é um legado? Quando é que nós dizemos que um povo, um grupo, uma sociedade deixou um legado? Então, um legado seria uma espécie de herança, alguma coisa que vai passando de pais para filhos, ou alguma coisa que está no presente, né, que a gente vive e conhece no presente, mas que na verdade teve uma origem lá atrás. Isso quer dizer que aquela sociedade deixou um legado, deixou uma herança, deixou algo que outras sociedades em outros tempos vão vivenciar. Bom, e a cultura clássica, ela se transformou em um legado, ela deixou vários legados. Cultura clássica é um termo que a gente usa, né, para falar sobre as expressões artísticas, arquitetônicas, sobre todas as referências na arte, na cultura que os gregos deixaram. Então, depois, posteriormente, quando os romanos eles tomaram conta, né, de toda a região ali da Europa e fizeram todas as conquistas, como nós vimos no capítulo anterior, eles se apossaram, eles tomaram conta dessa cultura que nós chamamos de cultura clássica. E aí passaram a praticar uma cultura que nós chamamos de cultura greco-romana, porque os romanos, eles absorveram essa cultura que, na verdade, é um legado grego, ok? Então, bom, primeira coisa, né? A influência da cultura clássica está presente no cotidiano e no nosso cotidiano, no caso, a partir da língua portuguesa. A partir do grego e de todas as influências, né, que nós vamos viver, que a nossa língua, ela recebe do grego. A literatura também, né, e o teatro, da maneira como nós conhecemos, também recebe a herança da cultura grega antiga, né? Então, tanto em poesias, em drama, as fábulas, né, que são histórias que no final das contas nos deixam uma moral, que faz a gente refletir sobre um problema, sobre uma problemática, isso também vieram dos gregos, né? Assim como o teatro, né? Aquele anfiteatro que a gente vê, que tem aquela parte na frente e a plateia fica em um formato arredondado, isso também é um legado da Grécia Antiga, tá? Bom, outro legado que nós temos até hoje, nós conhecemos, tem a ver também com a mitologia grega. Então, nós conhecemos muita coisa sobre a mitologia grega. Mesmo que a gente não viva isso assim como uma religião, mas isso acaba influenciando os desenhos que vocês assistem, os jogos de videogame. Então, por exemplo, Poseidon, Atenas, Zeus, todos esses eram deuses gregos e que até hoje a gente menciona, tá? Há também o nascimento da filosofia ocidental, né, que foi importantíssimo. Isso por quê? Porque a partir desses pensadores, nós começamos a estudar a filosofia. E a filosofia ela é considerada a mãe, né, de todas as ciências modernas, tá? Então, a gente vai ver mais específico sobre, vocês já viram com o professor de filosofia, sobre esses filósofos, Sócrates, Tales, Heródoto, todos são nomes de referência, né, que vão fazer questões. O que é que faz a filosofia? Ela questiona a ordem das coisas, a criação, o nascimento, para onde vamos, qual é o sentido da vida, enfim. Então, toda a filosofia ela parte de um questionamento. E é mais ou menos assim que a sociedade moderna depois vai se estruturar. E vai estruturar a ciência e vai estruturar os campos do conhecimento. Como, por exemplo, por que a gente estuda história? Por que a gente estuda matemática? A gente vai começar a procurar explicações que a gente chama de explicações racionais. Ou seja, nós não vamos mais explicar as coisas a partir da religião, mas vamos tentar explicar as coisas a partir daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê cientificamente. Os Jogos Olímpicos também é uma herança grega, né? E também as línguas, e posteriormente, né, dentro dessa cultura clássica, também vai se desenvolver as línguas, né? Principalmente as línguas latinas e línguas neolatinas. Então, o que são as línguas neolatinas? São as novas línguas que surgem a partir do latim, que é considerado uma língua-mãe. Então, português, italiano, espanhol, francês, todas são consideradas línguas neolatinas. Bom, e aí
dentro dessa cultura clássica, o que a gente observa? Os elementos da cultura grega, né? Mais os elementos da cultura de Roma. Então, nós vimos que Roma vai ter uma arquitetura bem organizada, vai ter uma arquitetura bem característica, né? Com o uso de abóbadas, que é a cobertura no teto da construção, o uso de arcos. Também a criação de arquidutos. Então, na arquitetura, vão ter várias inovações. Isso por quê? Porque nós estamos falando de Roma, né, como uma grande civilização e como uma civilização que vai passar a se organizar dentro dessas conquistas que eles vão fazer de novos povos, que foi uma coisa que a gente viu mais atrás, tá? Então, dentro ainda da arte, os retratos, né, aqueles bustos dos grandes imperadores, a criação de mosaicos, as pinturas em murais. Então, é bastante rica a diversidade cultural, tanto de Roma antiga quanto da Grécia clássica, né? Então, em geral, a mistura desses elementos da Roma e da Grécia vai dar a origem ao que nós chamamos dessa cultura clássica, tá? Bom, na próxima aula eu queria só trazer mais essa introdução para vocês. E aí na próxima aula nós vamos continuidade, né? Nós vamos falar da política do pão e circo, que foi uma coisa que eu já falei antes para vocês, né? E depois falar um pouquinho mais de como era que essa vida em Roma, essa vida da sociedade romana no cotidiano se dava, né? Como é que a arte ocorria, ou seja, o que é que vai substituir o teatro grego em Roma? Como é que vão ser essas lutas de arena? Como é que eles vão usar referências que eram da Grécia clássica, né? Manter algumas, mas também fazer o uso da sua cultura, do seu contexto, que é um contexto de conquista, um contexto de guerra, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.